tarde, pessoal. A gente está começando toda quinta é dia de live, hoje com duas convidadas de casa, que é a fonoaudióloga fiscal Tayana Castro. Bem-vinda, Tayana. Oi, Isa, obrigada. Boa tarde, pessoal. E com a presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização, Lucila França. Oi, Lu. Olá. Que vocês já conhecem, as duas já estiveram participando aqui conosco de outras lives aí no decorrer desse tempo que a gente já tem ficado online. E o tema de hoje é um tema que tem sempre muitas dúvidas lá na COF, né, gente? Sim. Sempre é motivo de muita orientação e que vocês têm realmente muita dúvida, que é sobre trabalho voluntário. E afinal de contas, Tayana, pode ou não fazer trabalho voluntário de acordo com os preceitos éticos da fonoaudiologia? Pode. O fonoaudiólogo ele pode prestar o serviço voluntário. Nós temos um artigo do nosso Código de Ética, do Código de Ética da Fonoaudiologia, o artigo 5º, que ele fala que o fonoaudiólogo pode sim fazer o trabalho voluntário, é direito do profissional. No entanto, tem que ser de acordo com a legislação vigente. E qual legislação seria? É uma lei federal, é a Lei 9608 de 98, não é uma lei específica da fonoaudiologia. Mas essa lei, ela dispõe sobre o serviço voluntário, então ela informa quais são os critérios que têm que ser obedecidos para o profissional exercer o trabalho voluntário. E é importante salientar a questão da celebração do termo de adesão. Então, o fonoaudiólogo, quando fizer o trabalho, quando tiver a intenção de fazer o trabalho voluntário, tem que ser celebrado um termo de adesão entre a entidade e o profissional, constando o objeto, as condições desse trabalho e principalmente também o tempo que o profissional vai exercer o trabalho voluntário naquele local. Você falou de locais, Tayana. Eu queria que você deixasse claro quais são esses locais que é possível que esse trabalho voluntário aconteça. Sim, o fonoaudiólogo ele somente pode prestar o serviço voluntário à entidade pública, tá? De qualquer natureza, ou à instituição sem fins lucrativos, somente para esses locais. É importante deixar isso bem claro, né? Que as instituições precisam ser sem, né? Não podem ter finalidade lucrativa. Exatamente. Lu, e aí eu vou fazer uma pergunta para você. Pode ser que isso seja uma das dúvidas que acontece lá na COF. O serviço voluntário, ele pode gerar algum vínculo empregatício para o fonoaudiólogo? Não, ele não pode gerar vínculo empregatício. Inclusive, não tem... a natureza dele já diz voluntário. Então, como a Tayana falou, tudo vai depender também desse termo de adesão. Então, não tem vínculo empregatício. E o que o profissional tem que ter muita ciência é que, como é um trabalho voluntário, ele tem que tomar bastante cuidado para não incentivar a desvalorização da profissão. Então, deixar claro para a instituição que ele ele vai fazer esse trabalho voluntário, mas isso não impede do profissional que vai ser contratado no futuro. Então, tomar bastante cuidado com essa questão da valorização mesmo do profissional fonoaudiólogo dentro da instituição. Sim. Tá? E aí a Tayana falou sobre o termo, acho que esse termo também diz respeito quanto ao tempo do trabalho, né? Sim, a lei não especifica, mas é Mas importante ter são as condições da prestação do serviço voluntário. Nesse caso, o tempo é importante. Aí digamos que o contrato, Lu, desse fonoaudiólogo seja de 3 meses com aquela determinada instituição filantrópica. Acabado esse contrato, a gente sabe que 3 meses às vezes não termina um atendimento, uma terapia fonoaudiológica. É possível que esse fonoaudiólogo encaminhe esse paciente que ele atendeu nesse serviço, nessa instituição filantrópica, para o consultório dele particular? Então, tem que se tomar muito cuidado com esse trabalho, porque o nome já diz, né? Voluntário, eu não tenho que ter intenções além daquele voluntariado. Então, tomar bastante cuidado em relação a esse, entre aspas, o aliciamento. Porque como a Tayana já falou, a gente tem que seguir o voluntariado de acordo com o nosso código de ética. E aliciar o cliente é considerado uma infração ética.
Então não pode configurar um aliciamento, que às vezes a pessoa já vai intencionalmente né, fazer este voluntariado para tentar trazer pacientes ou clientes para o consultório. Isso não pode acontecer. Lu, tem uma pergunta aqui da Adriana, que acho que essa vai para você, ó. E sobre valores sociais, ela coloca entre aspas, de cobrança. Vejo algumas situações do tipo, cobranças abaixo do mercado. E aí, Lu, como que o fonoaudiólogo lida com isso? Então, as cobranças, se realmente, Adriana, a gente conseguir configurar que essa cobrança esteja abaixo do mercado, que a gente conseguir configurar o que está no nosso código de ética chamado de preço vil, aí o conselho tem como tomar alguma providência sobre isso, porque o preço vil é considerado também uma infração ética. Então, vamos supor, naquela região é cobrado, né, se pratica uma média de valor X. Se aquele profissional coloca um valor social muito abaixo desse praticado naquela região, isso pode ser considerado um preço vil. E aí esse profissional pode ser enquadrado sim como uma infração ética, tá? Na comissão. Só que para isso a gente precisa da denúncia, né? Então acho que a Tayana vai falar talvez né, mais um pouco sobre essa questão de como denunciar e tudo mais, tá? Sim, enviar pra gente sempre os dados comprobatórios, né? Nesse caso a gente solicita um contrato de trabalho, recibo, algum comprovante, né, desse preço vil para que a gente possa analisar e verificar quais as medidas cabíveis o conselho poderá tomar. Isso. E por onde o fonoaudiólogo encaminha essa denúncia? Pode enviar pra gente pro e-mail da fiscalização, que é fiscalizacal, sem o tio e sem o cedilha, fiscalizacal@crefono6.org.br. Pode ser por telefone também, só que a gente solicita o envio desses dados por e-mail, carta ou fax também. E a denúncia é sigilosa? Sigilosa. O conselho não informa os dados do denunciante. Isso aí, sempre bom deixar isso claro. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Não, só o pessoal comentando, mandando coraçõezinhos, entrando. Então tá. Gente, é isso. Meninas, obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Essa foi a live de hoje e foi uma sugestão de um fonoaudiólogo que fez um comentário em uma live anterior. Então, se você tiver sugestão de tema, não deixe de comentar. Pode deixar nos comentários dessa live. Pode enviar pra gente por inbox, por direct no Instagram, por e-mail, né? Por formulário no site de Fale Conosco, por onde você quiser. Mas envie a sua sugestão de tema pra gente deixar a live mais rica e de mais interesse pra vocês. Então, obrigada, boa tarde e até semana que vem.